Oi, gente! Vamos para o capítulo 13 do livro Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Espero, minha querida, disse o Sr. Bennet à esposa, quando na manhã seguinte tomavam um café, que tenha previsto um bom jantar para hoje, pois estou aguardando mais alguém para aumentar nosso grupo familiar. Que quer dizer, querido? Não sei de ninguém que possa vir, com certeza, a não ser que Charlotte resolva nos visitar. E creio que meus jantares são muito bons para ela. Não acho que tenha um igual com frequência na casa dela. A pessoa de quem falo é um cavalheiro, um estranho. Os olhos da senhora Bennet brilharam. Um cavalheiro e um estranho? É o Sr. Bingley, sem dúvida. Bem, com certeza vou ficar muito contente em ver o Sr. Bingley. Mas, meu Deus, que falta de sorte! Não há peixe em casa hoje. Lídia, minha querida, toque a campainha. Preciso falar com Hugh agora mesmo. Não é o Sr. Bingley, disse o marido. É uma pessoa que nunca vi em toda a minha vida. Essa afirmação provocou um espanto geral, e ele teve o prazer de ver-se ansiosamente questionado a uma só vez pela esposa e pelas 5 filhas. Depois de se divertir por algum tempo com a curiosidade delas, deu a seguinte explicação. Cerca de um mês atrás, recebi esta carta, e há cerca de 15 dias decidi respondê-la, pois considerei o assunto um tanto delicado e merecedor de imediata atenção. É de meu primo, o Sr. Collins, aquele que, quando eu morrer, poderá expulsá-las desta casa, se assim o quiser. Oh, meu caro! Exclamou a esposa. Não suporto ouvir mencionar isso. Por favor, não fale desse homem detestável. Acho que é a coisa mais terrível deste mundo que seus bens sejam tirados de suas próprias filhas. Garanto-lhe que eu, em seu lugar, há muito tempo, teria tentado fazer alguma coisa a respeito. Jane e Elizabeth tentaram explicar à mãe o sistema de herança vinculada. Já haviam feito isso muitas vezes, mas esse assunto ultrapassava o entendimento da senhora Bennet. Mas ela continuava a se queixar amargamente da crueldade de alienar os bens de uma família de 5 filhas em favor de um homem com quem ninguém se importava. Certamente é a coisa mais iníqua, disse o Sr. Bennet. Mas nada poderá impedir o Sr. Collins de herdar Longbourn. Mas se escutar o que a carta dele diz, talvez possa se acalmar um pouco pela maneira como ele se expressa. Não, tenho certeza de que não vou me acalmar. E acho muita impertinência e muita hipocrisia da parte dele ter a ousadia de lhe escrever a respeito. Odeio tais falsos amigos. Por que ele não deixa essa disputa de lado, como o pai dele fez antes? Porque, de fato, parece realmente que teve alguns escrúpulos filiais sobre a questão. Como poderá ouvir? Hunsford, perto de Westerham, Kent, 15 de outubro. Caro senhor, o desacordo existente entre o senhor e meu falecido e venerável pai sempre me deixou muito preocupado. E desde que tive a infelicidade de perdê-lo, anseio por superar essa discórdia. Mas durante algum tempo me detive por minhas próprias dúvidas, receando que pudesse parecer desrespeitoso para com a memória dele o fato de eu reatar relações com quem ele sempre discordou. E agora, senhora Bennet, agora, porém, estou decidido a respeito do assunto, pois, tendo sido ordenado em Exeter, tive a felicidade de ser distinguido pelo patronato da baronesa Lady Catherine de Bourgh, viúva de Sir Lewis de Bourgh, cuja bondade e beneficência me escolheram para o valioso reitorado desta paróquia, onde colocarei todo o meu empenho para me portar com reconhecido respeito para com essa ilustre senhora
e para estar sempre pronto a executar os ritos e cerimônias instituídos pela Igreja da Inglaterra. Além disso, na qualidade de clérigo, sinto como meu dever promover e difundir a bênção da paz em todas as famílias ao alcance de minha influência. E baseado nisso, considero minhas presentes propostas de boa vontade altamente recomendáveis, e que o fato de eu ser o próximo herdeiro da propriedade de Longbourn seja bondosamente ignorado de sua parte e que isso não o leve a rejeitar o ramo de oliveira que lhe é oferecido. Não posso deixar de me sentir preocupado por eventualmente prejudicar suas amáveis filhas, pelo que já me permito pedir-lhe desculpas, bem como lhe asseguro que me prontifico a compensá-las em tudo o que for possível. Mas, no futuro, se decidirá. Se o senhor não tiver objeção em me receber em sua casa, proponho que me dê a satisfação de visitá-los na segunda-feira, 18 de novembro, em torno das 4 horas. E provavelmente terei de abusar de sua hospitalidade até sábado da semana seguinte, o que posso fazer sem qualquer inconveniente, visto que Lady Catherine não se opõe à minha eventual ausência num domingo, desde que outro clérigo se comprometa a presidir as funções cultuais do dia. Com meus respeitosos cumprimentos, caro senhor, para sua esposa e filhas, seu dedicado amigo, William Collins. Às 4 horas, portanto, deveremos esperar que esse cavalheiro, mensageiro da paz, disse o Sr. Bennet enquanto dobrava a carta. Palavra de honra, parece que é um jovem muito consciencioso e educado, e não tenho dúvidas de que haverá de ser uma valiosa aproximação, especialmente se Lady Catherine foi tão indulgente que o autorize a nos visitar outra vez. Não deixa de haver certo senso, contudo, naquilo que ele diz a respeito das meninas. E se estiver disposto a compensá-las, não serei eu a desencorajá-lo. Embora seja difícil, disse Jane, adivinhar de que modo pretende indenizar-nos do que acha que nos é devido, mas o simples desejo certamente conta a seu favor. Elizabeth ficou particularmente impressionada com a extraordinária deferência dele com Lady Catherine e sua generosa intenção de catequizar, casar e sepultar seus paroquianos, sempre que fosse o caso. Acredito que ele deve ser um excêntrico, disse ela. Não consigo entendê-lo. Há algo de muito pomposo em seu estilo. E que pretende dizer ao se desculpar por ser o presumível herdeiro? Não podemos supor que recusaria a herança, se pudesse. Seria um homem sensato, pai? Não, minha querida, não acho. Tenho grandes esperanças de que seja exatamente o contrário. Há um misto de subserviência e autoimportância na carta dele, que promete muito. Estou impaciente por conhecê-lo. No quesito de composição, disse Mary, a carta não parece defeituosa. A ideia do ramo de oliveira talvez não seja totalmente nova, ainda que a considere bem adequada. Para Catherine e Lídia, nem a carta nem o autor ofereciam qualquer interesse. Era praticamente impossível que o primo aparecesse de manto escarlate. E algumas semanas já tinham passado desde o tempo em que sentiam prazer na companhia de um homem com um traje de diferentes cores. Quanto à mãe, a carta do Sr. Collins havia dissipado grande parte de sua antipatia por ele e se preparava para recebê-lo com uma compostura digna, o que surpreendia o marido e as filhas. O Sr. Collins chegou pontualmente na hora indicada por ele e foi recebido com grande cortesia por toda a família. O Sr. Bennet, na verdade, pouco disse, mas as mulheres estavam mais que dispostas a conversar, e o Sr. Collins parecia não precisar de encorajamento nem inclinado a ficar calado. Era um jovem alto e encorpado, de 25 anos de idade.
tinha um ar grave e solene e seus modos eram muito formais. Mal se havia sentado e logo passou a elogiar a senhora Bennet pelas lindas filhas. Disse que ouvira falar da beleza delas, mas que essa fama não era pouca diante da realidade. E acrescentou que não duvidava dos anseios dela em vê-las todas bem casadas no devido tempo. O galanteio não agradou muito a algumas das ouvintes, mas a senhora Bennet, que não dispensava elogios, prontamente respondeu: muito amável de sua parte, com certeza, e do fundo do coração desejo que assim seja, pois, do contrário, terão pouco valor. As coisas são postas de modo tão estranho. Está aludindo, talvez, ao direito de herança desta propriedade. Ah, Sir, certamente que sim. Deverá admitir que é um duro golpe para minhas filhas. Não é que eu o considere culpado, pois sei que essas coisas são fruto do acaso. Não há como saber da destinação de propriedades que passam para o sistema de alienação. Tenho perfeita consciência, minha senhora, da dureza do golpe para minhas encantadoras primas. E poderia falar mais sobre o assunto, mas prefiro me acautelar do que parecer atrevido e precipitado. Mas posso assegurar às jovens senhoras que vim preparado para admirá-las. Por ora, não pretendo dizer mais, mas talvez, quando nos conhecermos melhor... Foi interrompido pelo chamado para o jantar, e as meninas sorriram, olhando uma para a outra. Elas não eram os únicos objetos de admiração do Sr. Collins. A sala de entrada, a sala de jantar e toda a mobília foram examinadas e elogiadas. E esses elogios de tudo teriam tocado o coração da senhora Bennet, não fosse a mortificante suposição de que ele olhava tudo como futuro proprietário. O jantar também, por sua vez, foi muito elogiado e pediu que lhe dissessem a qual das encantadoras primas se devia a excelência desse jantar. Mas foi a senhora Bennet que lhe respondeu, assegurando-lhe com certa aspereza que dispunham de meios suficientes para oferecer um bom jantar e que suas filhas nada tinham a ver com a cozinha. Ele pediu perdão por ter sido desagradável. Num tom mais suave, ela afirmou que não se sentia ofendida, mas ele continuou a pedir desculpas por quase um quarto de hora. Até o próximo capítulo. Tchau, tchau!